Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 20 de fevereiro. Levítico capítulos 9 e 10. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 26 até o final do capítulo 4. Mais o capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Salmo 37, a partir do versículo 30 até o 40. Provérbios capítulo 10, versículos 6 e 7, e a música é Coisas do Alto. E comecemos aqui logo com Levítico capítulo 9. Comecemos em nome de Jesus, amém. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele e os anciãos de Israel, e disse a Arão: pegue um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassados com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram sangue, e ele o aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E levou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois apresentou a oferta do povo, e, pegando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o matou e o preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Apresentou a oferta de cereais, e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado, e puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Amém? Prossigamos para o capítulo 10 de Levítico.
Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: venham e tirem os seus parentes de diante do santuário e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e os seus filhos Eleazar e Itamar: não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos: peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor e comam-na sem fermento, junto ao altar, porque é coisa santíssima. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e aos seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro, você, seus filhos e suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a você e aos seus filhos por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e disse: por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-lo comido no santuário, como eu havia ordenado. Arão respondeu a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor, e mesmo assim tais coisas me aconteceram. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Jesus é o Senhor. Amém. Está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis.
Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Jesus é o Senhor. Amém. Chamados hoje tende gratidão. Lemos anteriormente Salmo 37, versículos 30 a 40. Vamos a Provérbios. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. Provérbios 10, 6 a 10, versículos 6 a 10. Jesus é o Senhor. Adoração, louvor e gratidão, espirituais canções ao Senhor em nossos corações. E o que fizerdes em ação ou expressão ao nosso capitão, fazer com gratidão e devoção. Todos os feitos do povo eleito, seja de coração, com fervor e toda dedicação. Do Senhor recebereis, a herança herdareis, nós e nosso labor o agradou. Nós e nosso labor o agradou. Vamos, em nome de Jesus, ao Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. A leitura de hoje em Provérbios é Provérbios 10, apenas os versículos 6 e 7. Eu li do 6 a 10, mas não tem problema. A porção de hoje são só 2 versículos, o 6 e o 7. Senhor Jesus, vamos aqui começar a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26, e leremos em nome de Jesus até o capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Vamos lá. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que podemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos?
Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Prossigamos ao capítulo 5 de Marcos. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se espenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Jesus é o Senhor. Essa é a porção desse dia, para que desfrutemos o mínimo da palavra do Senhor diariamente e concluamos ouvindo a canção que já toca Coisas do Alto. Amém? Habite
unicamente a palavra em vocês, instruí-vos mutuamente e aconselhai-vos até que transbordeis. Com hino de adoração, louvor e gratidão, espirituais canções ao Senhor em nossos corações. E o que fizerdes em ação ou expressão ao nosso capitão, fazei com gratidão e devoção. Os feitos do povo eleito, seja de coração, com fervor e toda dedicação. Do Senhor recebereis, a herança herdareis, nós e nosso labor o agradou. Nós e nosso labor o agradou. Nós e nosso labor o agradou. Com Cristo fostes ressuscitados do velho homem, também já despojados da velha vida, totalmente despidos, da nova vida enchidos, para o novo viver ser vivido. Agora o amor, que é o vínculo da perfeição, gere sempre comunhão entre os irmãos. A paz de Cristo seja o árbitro no coração, chamados sois e tende gratidão. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados